Olá, que bom contar com a sua participação em mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje nós vamos para a política de São Fidélis. Vamos falar sobre o cenário pré-eleitoral e meu convidado é o pré-candidato a prefeito, Igor Porto, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Igor. Arnaldo Neto, é um prazer muito grande estar aqui no Manchete Podcast, né? Esse programa que é sensacional, que fala tudo da política aqui da nossa região. Um prazer estar aqui. Igor, então vamos começar falando justamente sobre sua pré-candidatura. Você já foi candidato a prefeito na eleição anterior, já foi vereador, não vamos falar sobre isso também mais na frente, mas o que mudou na cidade da sua última eleição a prefeito e o que você pretende apresentar agora, se confirmado sua candidatura lá na frente? Então, Arnaldo, a eleição de 2020 foi uma eleição muito atípica, uma eleição diferente por conta da pandemia, né? A gente tinha ali diversos fatores que ajudavam muito a administração que estava no poder, né? Como o limite de gasto com o pessoal. E nessa vez é uma eleição diferente, né? Onde nós também conseguimos aí juntar parte da oposição, porque na eleição de 2020 a oposição junta teve 62% dos votos, o prefeito só ganhou com 38%. E, acima de tudo, foi 2020, a população deu mais uma chance para a atual gestão e nós vimos tudo isso que aconteceu em São Fidélis. São Fidélis é uma cidade que está completamente abandonada, sem perspectiva, né? Sem nenhuma saída, sem nenhuma alternativa aí para que para que o cidadão de São Fidélis possa realmente voltar a ter aquele prazer de morar e residir na cidade de Poema. Você colocou aí tudo o que aconteceu, a cidade passou por um processo de cassação, né? O prefeito Amarildo foi cassado devido a suspeitas de desvio no Fundo de Previdência dos servidores, né? Um assunto bem delicado, inclusive, que ainda deve ter desdobramentos, e assume ali o vice-prefeito, o José William. Deve ser certamente seu principal adversário, ou você o principal adversário dele, dependendo do ponto de vista de corrida eleitoral. Inclusive, só abrindo um adendo aqui, eu já convidei o Zé William em outras oportunidades e refaço o convite aqui já dentro da sua entrevista para que ele possa estar aqui com a gente também para falar um pouco sobre sua perspectiva em relação à cidade. Mas o Zé William está conseguindo se descolar do Amarildo? Eu acho que essa é a maior dificuldade de um prefeito que assume, né, um vice-prefeito que assume, quando um prefeito é cassado num caso de corrupção como foi esse. Você, como morador da cidade, acha que ele consegue se descolar ou isso vai ser um peso para ele nessa campanha? Então, na verdade, Arnaldo, o que acontece? O Zé William sempre usou um discurso até em tom de agradecimento ao então prefeito Amarildo, por ele ter oportunidade de participar e de trabalhar no governo, né? E ele ainda se referia ao pai, o saudoso Juquinha Custódio, que também foi vice-prefeito na cidade, e que o pai, naquela época, não teve oportunidade de mostrar serviço e que ele, enquanto vice-prefeito, tinha toda essa oportunidade de trabalhar e de tocar a administração do então prefeito Amarildo. Então, acho muito difícil ele conseguir se desvincular, até porque na sua narrativa, no seu discurso, sempre foi que ele era um vice-prefeito ativo e participativo. Então, assim, não resta dúvida que ele tinha ciência, né, de tudo que estava acontecendo na administração municipal do então prefeito Amarildo Alcântara. Nós vamos voltar a falar sobre essa CPI um pouquinho mais na frente do nosso bate-papo, mas eu vou pegar o assunto vice. Seu vice em 2020 foi o Davi Neto, que agora também é pré-candidato a prefeito. O que aconteceu? Não deu muito certo essa aliança com os loureiros? Então, na verdade, lá em 2020 nós fizemos um acordo, vamos dizer assim, com o então prefeito Davi Loureiro, onde ele me apoiou naquela eleição e eu o apoiaria se ele pudesse ser candidato em 2022 a deputado. E assim, o Davi, ele não consegue sair de nenhum acordo sem arranhar, né? Então, ele não conseguiu ser candidato em 2020. Essa é a grande prova de que não houve traição, porque, na verdade, o nosso combinado, o nosso acordo com o Davi Loureiro, no apoio que ele nos deu em 2020, era que se ele fosse candidato em 2022, eu o apoiaria para deputado. E isso não aconteceu porque ele não foi candidato. Então, assim, não houve nenhum tipo de rompimento por falta de não cumprir acordo, pelo contrário. Eu fiquei esperando uma posição dele até o último momento e ele não teve essa resposta objetiva para me dar se seria candidato ou não e acabou a gente partindo para outro plano, pensando no município, pensando aí num deputado que pudesse estar nos ajudando, né, efetivamente no nosso projeto político e também para o projeto da cidade de São Fidélis. E nós apoiamos o deputado Rodrigo Bacelar, já que o ex-prefeito Davi Loureiro, por estar inelegível, não conseguiu ser candidato a deputado
estadual e também não vai poder ser candidato a prefeito porque ainda está inelegível. Ele consegue transferir voto, Igor, na sua leitura? Porque eu estava até comentando com você aqui antes da gente começar a gravar, eu estou fazendo uma série aí para o meu blog, que vou começar em breve, com jornalistas das cidades aqui da nossa região, analisando o cenário. E lá, já, o que o jornalista de lá, que é meu grande amigo, Matheus Berriel, me posiciona é que já há uma certa polarização aí nesse período pré-eleitoral da disputa entre você e o José William, com o peso da máquina de qualquer cidade que tem a prefeitura aí como grande empregadora. Isso sempre acontece. Mas o Davi é uma figura que sempre esteve ali no centro da política de São Fidélis desde que ele foi candidato pela primeira vez. Parou no tempo, consegue transferir voto? O que acontece? O Davi ele é um político que ele tem pouco diálogo com diversas camadas da sociedade. Ele costuma conjugar o verbo sempre na primeira pessoa, sempre eu. E eu acho que esse estilo de política é uma política ultrapassada, né? Hoje a gente tem que ter uma política totalmente voltada ao diálogo, à conversa, a ouvir de fato a população. E no meu entendimento, né? Com todo respeito ao entendimento de outras pessoas, eu tenho entendimento que Davi ele tá um pouco sem paciência para ouvir a população. Essa é a verdade que eu analiso. Então, assim, quando ele perdeu muitos apoiadores, né, em todas as rupturas políticas que o Davi teve no seu passado, com o Fenemê, com o Amarildo e comigo, ele está perdendo o grupo. Então, ele chegou, a gente percebe pelas pesquisas internas, que ele chegou no seu teto, tanto que ele não consegue crescer mais em todas as pesquisas e monitoramento que a gente faz, ele chegou no teto e não consegue mais crescer. E eu brinco o seguinte, que o Davi, por esse estilo, né, agressivo que ele tem de fazer política, ele arruma muitos inimigos. Então, eu brinco que ele te dá um copo cheio de voto e te tira um copo transbordando de voto, na minha humilde opinião aqui. Igor, me diz um pouquinho aqui, vamos contar um pouco para quem está acompanhando a gente. Espero que em São Fidélis possa repercutir bastante a entrevista. O que te levou à política? Como se construiu o seu nome? Quem é Igor Porto? Por que entrou na política? E por que tentar novamente a Prefeitura de São Fidélis? Então, vamos lá. Na minha família, não tem uma pessoa que é vinculada à política. Eu fui essa primeira figura que me apaixonei pela política. Eu me recordo, Arnaldo, lá atrás, eu tinha um amigo que a família dele era vinculada a um grupo político na década de 90 ainda. Eu, adolescente, né, criança, acompanhava a família dele, né, entregando um papelzinho santinho na rua. E aquilo me levou à política, me levou a enxergar a política de outra maneira, sempre lendo, buscando entendimentos. E eu sempre tive o desejo de ser candidato a vereador. Pensei em 2004, não vim candidato. Pensei em 2008, não vim candidato. Em 2012, eu participei da minha primeira eleição, ficando como segundo suplente do PMDB. Em 2016, eu vim candidato novamente, fui o segundo mais votado do município, né? E enxergo ali na Câmara Municipal, eu pude acompanhar de perto, né, de fato, como funciona, né, a política, e principalmente a política federense, e aquilo me aqueceu ainda mais numa vontade de fazer, porque o Poder Legislativo ele tem a sua função e o Poder Executivo tem outra função totalmente diferente, né? O Executivo ele tem o poder de executar, o nome já diz. E ali me despertou a vontade de ser candidato a prefeito, por vontade de fazer para o nosso município, vendo as dificuldades do município, e naquele momento também que eu fui vereador, eu trouxe muitos recursos para São Fidélis e por questões políticas, os meus recursos que eu trouxe não foram utilizados, na grande maioria dos recursos que eu trouxe. Então aquilo me deu uma vontade mais ainda de representar de fato a população e mostrar que a nossa cidade é uma cidade capaz de desenvolver, é uma cidade que tem potencial, principalmente um potencial turístico enorme, que não é explorado. Então, esses são os focos, né, que a gente tem aí para transformar de fato a cidade de São Fidélis, porque os nossos moradores, né, os nossos munícipes estão aí totalmente sem perspectiva na política. Essa é a verdade, e a gente precisa trazer essas pessoas que estão sem perspectiva, mostrar para ela que existe esperança ainda, existe esperança da gente transformar a nossa cidade e, de fato, mudar, virar a página da cidade de São Fidélis para ser uma página aí construída com desenvolvimento, com geração de emprego, com uma saúde de qualidade e com turismo, principalmente, que vai ser um dos nossos focos que vamos trabalhar no período aí da campanha. Você já está, como qualquer pré-candidato, articulando ali questão de nominata, montagem de alianças.
qual o panorama da sua pré-candidatura? Você é da União Brasil, quais partidos caminham com você? Quantos nominatos seu grupo vai lançar? Tem vereadores de mandato junto com você? Como está o panorama político da sua pré-candidatura? Então, Arnaldo, nessa montagem de nominata e na construção de grupo, de todos os grupos políticos lá de São Fidélis, o nosso grupo político foi o grupo que mais cresceu nesse sentido. A gente conseguiu trazer vereadores de mandato que estavam na base do governo, mas que não estavam mais acreditando naquela administração e vieram para o nosso lado. Nós conseguimos trazer secretário de governo que estava lá participando, mas sentiu também que aquele governo não correspondia mais com alinhamentos de pensamento que ele tinha. Então, o nosso grupo cresceu muito nesse sentido. Então, nós montamos 4 nominatas, uma nominata pela União Brasil, né, que a gente tem a perspectiva de fazer de 2 a 3 vereadores, uma nominata também pelo PRD, que é o partido que também vai indicar o nosso vice-prefeito, Dr. Carlos Eduardo Raposo, e mais 2 nominatas, uma pelo Avante, que o Daniel Deluque, que é um jovem fidelense que sempre constrói nominatas, ela trouxe também uma nominata para agregar o nosso grupo, e a 4ª nominata pelo PRTB. Então, nós conseguimos construir 4 nominatas e conseguimos trazer também diversas lideranças e apoiadores para o nosso grupo político. Nós temos 2 vereadores de mandato, né? A Câmara de São Fidélis são 9 vereadores, nós temos 2 vereadores de mandato e temos diversos ex-vereadores também nos apoiando nessa construção desse processo democrático que vamos estar findando no dia 6 de outubro. Igor, toda cidade tem suas peculiaridades, né? Obviamente que São Fidélis não é diferente. Mapeando a cidade, ponto a ponto, quais seriam as principais demandas a se trabalhar quando você fala ali do centro, quando você fala das comunidades mais distantes? Já conseguiu? Já dá para mapear o que São Fidélis precisa aqui da chegada, quando quem vai para Campos, até lá as divisas com o Noroeste? Então, o primeiro ponto principal para a gente olhar para São Fidélis é voltar a cuidar da cidade de São Fidélis. Não sei se você tem ido à nossa cidade, mas a nossa cidade está com aspecto de abandono, né? As ruas estão sujas, né? Entulhos espalhados pelas ruas. O prefeito tentou dar uma maquiada nesse primeiro momento, né? Mas não sei o que aconteceu, que a cidade já voltou novamente a ter diversos entulhos na rua. Isso nos deixa assim, muito triste. Isso é um ponto principal, porque ninguém consegue conviver com sujeira. Então, a gente precisa olhar, ter um olhar diferente para São Fidélis, um olhar realmente de manter uma cidade limpa, porque a nossa cidade é uma cidade aconchegante, acolhedora, cidade bonita. Poucas cidades têm tantas praças igual temos em São Fidélis. É inadmissível a gente ir na praça, uma das praças principais no centro da cidade, que é o Jardim Suspenso, em frente ao hospital, em frente ao Ministério Público, em frente ao fórum da cidade, e as crianças não poderem brincar porque não tem luz naquela praça. Então, são pontos assim que vem acontecendo com frequência já na administração do atual prefeito Zé Willian. Então, assim, a gente precisa ter um olhar diferente para a cidade. Manter a cidade limpa, ter um olhar diferente também para uma política de geração de emprego, que a gente precisa. Nossa cidade é muito dependente de Campos, mas nós temos potenciais ali também para gerar emprego. Não estou aqui dizendo que a gente vai conseguir trazer grandes empresas, porque a gente seria mentiroso nesse sentido. Mas a gente pode fazer um trabalho para montar um condomínio industrial para trazer pequenas empresas, mas no quantitativo de pequenas empresas a gente conseguir gerar grandes empregos. A gente precisa pensar nesse sentido, né? E uma questão muito importante, que é um sofrimento da nossa população, em todas as pesquisas mostram isso também, que é necessário a gente construir, né, propostas nesse sentido, que é a questão da saúde. Hoje, infelizmente, a gente tem uma saúde em São Fidélis muito precária. Nós tivemos, há tempos atrás, né, gestantes em 2 semanas seguidas que faleceram no hospital da cidade. Né? Recentemente, agora na semana passada, mais uma vez os médicos do hospital entraram em greve por falta de pagamento por parte da Prefeitura Municipal de São Fidélis. Então, a gente precisa, de fato, alavancar a saúde de São Fidélis. A gente não vai conseguir ser bom em tudo, mas nós precisamos, na saúde, ser bom em alguma coisa. Ser referência em alguma coisa. Então, são pontos, Arnaldo, que a gente precisa olhar, de fato, para a nossa cidade e reconstruir. A gente não pode mais ficar naquela dependência do cidadão ir no posto de saúde, sair de lá com uma requisição de ultrassonografia e ter que procurar algum apadrinhado político para conseguir marcar. Isso é inadmissível. Nós precisamos acabar com isso. Precisamos dar, de fato,
Mostrar para o cidadão que aquele direito é dele e ele paga imposto para isso. Igor, eu ia falar até sobre saúde também, né? O prefeito era Amarildo do Hospital, né, quando foi eleito, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção ali naquele momento de transição entre a cassação, a posse de Zé William, o começo da administração, que uma grande preocupação do fidelense, e isso é um reflexo da região nossa, era a festa de São Fidélis, que o pessoal estava preocupado, se vai dar tempo de fazer a festa. E São Fidélis, assim como quase todas as cidades aqui da nossa região, é uma cidade festeira. Qual é a sua visão com esses gastos ou investimentos em eventos grandes na cidade, como festas, exposição? Qual é a sua visão e o que você vislumbra caso chegue à prefeitura? Tem que tirar um pouquinho o pé ou dá para manter investimentos altos nesse setor? Arnaldo, eu entendo que tudo na vida, na nossa casa ou na administração pública, tem que ter planejamento. A gente não consegue fazer as coisas sem planejamento. E eu acho que se a gente conseguir planejar de fato ações para a municipalidade, para o poder público, a gente consegue fazer festa, a gente consegue atender a saúde, a gente consegue dar uma melhoria na educação, né? Consegue também atender as demandas que são necessárias para o produtor rural, para quem mora na área urbana. E a festa é um evento importante porque você consegue, né, dar um boom aí de fato no comércio local. Nosso comércio ele necessita da criação de um calendário de eventos e não festas que são criadas nesse momento só para cumprir calendário eleitoral, para tentar, né, manipular um pouco a população. Mas é importante esse investimento, sim, com eventos, né? E é importante também conseguir trazer a iniciativa privada para dentro desses eventos, para acabar com essa questão de todo evento a prefeitura ter que custear 100%. É importante a gente ter parceiros e trazer iniciativa privada para eventos. A nossa cidade sempre é uma cidade conhecida como grandes festas, né? Não só a Festa São Fidélis, né? Mas como outros eventos também, né? Festival de poesia, que não tem mais. A nossa cidade é a cidade de poema, que não tem um festival mais de poesia. A gente está perdendo a nossa identidade. O fidelense, infelizmente, ele está desacreditado e está perdendo a sua identidade. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para os eventos, criar um calendário, né, efetivo aí de eventos para o município de São Fidélis e ter planejamento nos eventos, ter planejamento para a saúde, para a educação, para a coleta aí de lixo, de entulhos. Então, eu acho que tudo isso se resume se tiver planejamento, se tiver um corpo de secretariado, de pessoas envolvidas que realmente querem trabalhar, vai acontecer. Você citou lá atrás na nossa conversa que, enquanto vereador, você conseguiu recursos fora, né? E isso é importante para toda a cidade. Aqui, na nossa região, no Norte Fluminense, a maioria das cidades é petrorrentista, que não é o caso de São Fidélis, né? Limítrofe. Você se chega a receber ali como limítrofe alguma fatiazinha de royalties? Nós recebemos um pouquinho de royalties, né? Mas o valor muito, muito pequeno. Em relação aos municípios vizinhos que são produtores. Então, é importante essa interlocução, tanto com o governo do estado quanto com o governo federal. Qual é a sua visão do novo prefeito da cidade? Ele tem esse olhar, ele consegue ter esse diálogo junto ao governador Cláudio Castro, até mesmo por intermédio do Rodrigo Bacelar, que é seu aliado, mas que é o presidente da Alerj, essa interlocução para chegar a deputados federais, conseguir recursos fora, há esse olhar atento a esse jogo da política que é o que faz a máquina funcionar? Então, o que acontece? Infelizmente, hoje nós temos e tivemos um prefeito que não tem articulação nenhuma. Isso é muito fácil de você identificar por quê. Se você olhar para os municípios do nosso entorno, todos eles conseguiram grandes investimentos a nível de governo do estado e governo federal para as suas cidades. Você vai em Cardoso Moreira, por exemplo, a prefeita Jeane conseguiu mais de 20 milhões de investimentos de recursos estadual e federal. São Fidélis a gente não conseguiu nenhum tipo de investimento. Mostra que o atual prefeito, né, ele não tem esse poder de articulação. Tanto que existe um processo de construção de uma ciclovia no governo do estado, na Secretaria de Meio Ambiente, e o prefeito pediu um empréstimo, autorização de empréstimo à Câmara Municipal para construir a ciclovia. Ou seja, vai endividar ainda mais o município. Então, assim, por quê? É um prefeito que não tem articulação. Nós precisamos de um prefeito que tenha articulação, que consiga trazer dinheiro do governo do estado, trazer dinheiro do governo federal, para que possamos dar uma folga na nossa receita. O dinheiro do IPTU, a gente fazer outro tipo de investimento com calçamento de rua, né? O dinheiro do ISS, do ITBI, a gente investir na saúde, investir na educação, investir em infraestrutura e trazer recursos a nível de estado e do governo federal. Para isso, precisa de articulação.
sem articulação, ir lá bater na porta e pedir, entregar um projeto e nunca mais voltar, Arnaldo, não vai andar. O prefeito ele tem que estar determinado, o prefeito ele tem que ir para o Rio toda semana, bater na porta do secretário, dos deputados estaduais, e implorar e dizer a necessidade e por que, que o município necessita daquele recurso. E não ir lá entregar um projeto uma vez e nunca mais voltar. Então, assim, nós precisamos de um prefeito articulado, coisa que a gente não consegue enxergar hoje no município de São Fidélis com o prefeito José William. Agora, falando um pouco sobre o cenário atual, o Zé William assume depois de um escândalo, como falamos lá no começo, um escândalo de corrupção envolvendo o Fundo de Previdência do servidor. Eu costumo falar que servidor, ele não elege, mas ele atrapalha bastante um candidato a prefeito quando está mobilizado contra, né? Pode até não eleger, mas ajuda a não eleger também. Você tem conversado com lideranças de servidores? Como está a relação do pré-candidato Igor Porto com os servidores da cidade para buscar até mesmo uma confiança desses servidores que são eleitores de São Fidélis a apostar na sua pré-candidatura? Então, na verdade, hoje nós temos mais de 1.500 servidores no município de São Fidélis. Então, o servidor público em São Fidélis hoje, no processo eleitoral, ele tem um peso muito grande. E, ao mesmo tempo, Arnaldo, a gente tem muita preocupação em dialogar com esse servidor, no sentido que todos os prefeitos prometeram para os servidores municipais que os servidores municipais de São Fidélis são os servidores mais sofridos da nossa região norte do Oeste Fluminense. Trago aqui um comparativo também. A prefeita Jeane de Cardoso Moreira, em 4 anos de governo, ela deu 35% de aumento. O prefeito Amarildo e o prefeito José William, em 8 anos de governo, deu apenas 8% de aumento na sua totalidade. Então, o servidor ele está desacreditado com a classe política. Mas o nosso objetivo e nas nossas conversas com os servidores municipais é que nós vamos romper essa barreira e, de fato, ter um olhar diferenciado para o servidor. Eu entendo que o município precisa de ter os seus contratados para somar com os servidores municipais, mas a peça fundamental da administração pública sempre tem que ser o servidor efetivo. Porque o governo passa, o servidor fica. Então, nós precisamos valorizar o servidor público. É inadmissível um servidor público de São Fidélis receber um vale alimentação de menos de R$ 200. Hoje, com R$ 200, você não consegue comprar mais uma cesta básica. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse servidor, valorizar. Quando a gente começar valorizando o servidor público municipal, nós vamos trazer esse servidor, de fato, para dentro da administração e mostrar a importância que ele tem para a administração municipal. Então, a gente tem conversado muito com os servidores municipais, né? O prefeito Amarildo, ele era servidor, né? Como você colocou, né? Além de ser do hospital, também era servidor, mas, infelizmente, ele pecou nesse sentido. E a gente quer dar um olhar diferente para esse servidor, trazer esse servidor para dentro da administração, valorizar esse servidor e mostrar que a administração municipal, para funcionar, para chegar bem para quem está lá na ponta, para quem paga imposto, é necessária a participação efetiva desse servidor, mas queremos valorizar. Você já foi secretário de assistência da cidade. Qual a sua visão atual sobre a política de assistência municipal? Então, eu quando recebi o convite de ser secretário de assistência, criou-se uma rejeição, assim, no meu pensamento. Será que as pessoas vão me enxergar como um secretário que dá cesta básica, um secretário assistencialista? Eu tive essa preocupação, Arnaldo. Então, na minha gestão, eu trabalhei muito na qualificação profissional, né? Deixei o CRAS e o CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência, conduzir o seu papel de trabalhar a questão de cesta básica com quem necessitava, de fato, nunca interferi nesse sentido, né? E os nossos servidores lá, eu sempre dei muita autonomia, mas sempre fiz uma política pública de qualificação profissional. Tirar aquele cidadão que hoje dependia do Bolsa Família e tentar trazê-lo para o mercado de trabalho, para ele galgar, né, novos projetos, ter novas perspectivas de vida para sua família. Então, eu não enxergo isso hoje na administração atual, um olhar para trazer, para tirar esse usuário da assistência daquela condição que ele vive lá, na maioria das vezes com dificuldade, e criar caminhos para ele poder sair da situação de dificuldade e conseguir dar um tratamento digno para sua família. Então, isso foi uma questão que eu trabalhei muito e trabalho até hoje.
né? Nós estamos lá em parceria com o governo do estado, com o programa Qualifica Já, né? Já tivemos aí montador de andaime, tivemos homem de área e anunciando aqui em primeira mão no seu podcast que, se Deus quiser, a partir de semana que vem, a gente vai estar iniciando a inscrição para Itaifeiro. São cursos que são porta de entrada para quem deseja embarcar. Igor, a gente tem assunto aqui para ficar muito tempo, mas já estamos estourando nosso tempo. Eu só queria ouvir de você como quem já tentou uma vez, vai tentar de novo ser prefeito da sua cidade. O que falta para São Fidélis ser a São Fidélis que você sonha para você, para sua família, para os munícipes, para os seus conterrâneos, de modo geral? Arnaldo, o que falta para São Fidélis é ter político comprometido, é ter político que realmente tem força de vontade para trabalhar, para buscar e que tem articulação. Não adianta a gente ter boa intenção, mas não ser articulado politicamente. Então, ou não adianta a gente ser bem articulado e não ter boa intenção. Então, o que falta para São Fidélis é político que tenha realmente vontade de fazer para a população. Então, a gente está se colocando o nosso nome à disposição como pré-candidato a prefeito, porque temos vontade de fazer e temos caminho para fazer. Igor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu já deixo o convite aberto aqui quando a gente não falar mais como pré-candidato, assim, quando já tiver com tudo homologado, as convenções estiverem lá com os nomes já colocados na disputa, se voltar aqui para a gente bater um papo, aí sim para falarmos de projetos, de propostas para a cidade. Arnaldo, um grande prazer estar aqui participando do seu podcast, né? Você é uma referência para todos nós e fico feliz, né, por você estar olhando para a política de São Fidélis, dando voz, né, e publicidade aí para a política de São Fidélis. Nossa cidade precisa disso, né? E você está fazendo isso com maestria, sempre dando uma cobertura especial lá para os eventos da cidade, né, para os acontecimentos da cidade. Fico muito feliz em poder participar aqui também do seu podcast. Obrigado, Igor, e a você que nos acompanhou até aqui. Fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.